Olá, meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões. E hoje trouxe um convidado muito especial, o Enori Massoni, médico veterinário há 13 anos, pai da Helena de 10 anos e atualmente trabalha na área de clínica médica e cirúrgica de cães, gatos e animais silvestres. Enori, muito obrigado pela sua presença aqui nesse nosso bate-papo. Fiquei muito feliz aí de você poder contar um pouquinho mais sobre a sua experiência aí ao longo desses 13 anos. Imagina, eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom poder falar da trajetória, como foi isso, né? Até porque quem está começando aí não sabe o que espera, né, pelo caminho, né? Então é sempre bom poder falar. Eu sempre gosto de compartilhar essas experiências. Que bacana. Então vamos começar já falando como foi o início da sua trajetória, como foi o início da sua carreira, a base que você teve de formação. Fala um pouquinho para quem nos acompanha aí, Ana. Eu me formei, né, nos longínquos 2011, né? Muito tempo atrás, que nem parece tanto, mas já, são 13 anos. Eu estudei em Jaguariúna, né, na faculdade de Jaguariúna, hoje Centro Universitário de Jaguariúna. Eu fui a quarta turma, né, então a faculdade estava começando ainda, né, então minha turma foi a primeira a ter o hospital veterinário desde o primeiro ano até a graduação, né. Me graduei lá, sempre batendo muita cabeça, porque é um hospital em Jaguariúna, né, a terra do rodeio, então o foco total do hospital é grandes animais, cavalos e bovinos, né. Eu sempre quis tanto silvestres e gostava também bastante, gosto de pequenos animais, cães e gatos. E sempre foi nessa, né? Todas as aulas muito voltadas para as espécies maiores e eu sempre correndo pelas beiradas para pegar essas espécies que a gente gosta de mexer, né? Me formei, né? Formei no tempo certo, né? Não fiquei, graças a Deus, não fiquei nenhum semestre a mais na faculdade, né? E eu tive sorte de, no final, conhecer uma profissional que trabalhava na área de assuntos regulatórios que eu nem sabia que existia, né? Conversei com ela assim, ela falou, eu preciso de um estagiário, quer ser meu estagiário? Aí eu, sem antes saber dos pormenores, preciso de estágio? Quero, né? Aí eu fui descobrir que era remunerado ainda o estágio, né? Na veterinária isso aí é uma coisa raríssima. Aí fui. Foi uma empresa em Campinas, hoje essa empresa não existe mais, eh, mas ela era focada em desenvolver estudos para regularizar medicações no mapa, né? Então, eu participava tanto da elaboração dos projetos, né, quanto na condução, e tanto que eu tive uma experiência de 2, 3 meses lá na fazenda que fica em Esmeraldas, Minas Gerais, que era com os estudos clínicos mesmo, né? Ia lá, colocava o bicho em período experimental, fazia todos os testes para avaliar várias questões, né? Segurança, eficácia, farmacocinética, né? Que é como o medicamento age. Isso aí para mim foi uma experiência muito boa, né? Para saber como é que funciona essa área. Só que teve um porém. Eu, escolhendo isso, eu fiquei fora da residência, né? Não pude fazer residência, porque eu perdi o tempo. Eu terminei esse estágio, a empresa gostou de mim, fui contratado, né? Aí deu tempo de residência, eu acabei ficando nessa empresa, né? Aí foi nesse comecinho. Passando esse tempo, né, que eu fiquei nessa empresa, eu decidi, não quero isso pra minha vida, né? Porque sou veterinário, quero lidar mais com bicho, porque dos 2 anos que eu fiquei nessa empresa, 3 meses foram mexendo com bicho, o resto foi mexendo com papel. Eu não sou veterinário de papel, sou veterinário de bicho, né? Aí eu decidi sair, conversei com um colega meu da época da faculdade, que ele tinha acabado de herdar uma casa em Sorocaba, né? E ele falou, vamos montar uma clínica? Aí eu falei, vamos. Aí a gente foi. Mudei de cidade, de repente, né? Mudei e fui para Sorocaba quando eu abri a minha clínica específica para animais exóticos e silvestres, né? Então, com um atendimento focado. Aí fiquei mais de 5 anos nessa clínica. A gente chegou a abrir uma filial em Campinas, né? Tipo, aí a gente ficou com a clínica em Campinas e em Sorocaba, né? Com o tempo fui me desapegando de Sorocaba, porque é uma cidade mais complicada de se viver. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que Sorocaba foi o local que eu encontrei mais empecilho para lidar com colegas veterinários, né? Aí acabei vendendo, né, essa clínica de Sorocaba, ficando só como parte sócio de Campinas. E nesse tempo apareceu uma oportunidade de trabalhar com educação. Eu falei, se eu não posso mudar os colegas já veterinários formados, vou tentar atuar na raiz do problema, né, na graduação. Aí foi que eu comecei a trabalhar na faculdade em Salto, que eu era veterinário do hospital escola, né, então comecei lá, auxiliando a prática, conduzindo a rotina do hospital, a rotina tanto clínica quanto cirúrgica. E foi que eu fiquei mais 5 anos, né? Minha vida parece que é dividida de 5 em 5 anos, né? Eu fico 5 anos em cada lugar. Aí, nesse meio tempo,
eu acabei conhecendo a minha atual noiva, né? Ela não é a mãe da minha filha, né? Então, a mãe da minha filha foi um relacionamento que eu tive há bastante tempo. Mas eu conheci a minha noiva e ela já é bióloga, né? E eu sempre tive vontade de voltar a estudar, né? Eu já fiz pós-graduações, mas não é a mesma coisa. E ela me incentivou a procurar um mestrado. Foi da maneira que eu vim para em Rio Claro, né? Ela faz pós-doutorado na Unesp em Rio Claro. Ela falou, abriu vaga de mestrado, quer prestar? Ah, vou, né? Prestei, passei e me mudei para Rio Claro, que é onde eu tô hoje, né? E aqui eu abri a minha agenda para atender essas espécies aqui também e focar nas minhas especialidades, que uma delas é a geriatria também, né? Que bacana. Então teve uma transação do veterinário prático para o veterinário do papel que você falou. E não era realmente a essência do Enor. Ele Sim, queria ir para a prática, para atendimento, né? sim, eu sempre quis trabalhar na área clínica ou com bicho, né? Sempre gostei muito de bicho, né? A gente fala que até não é muito bom pro aluno de graduação, né? Pensar que só gosta faço veterinário porque gosta de animais. Não é certo, né? Se você só gostar, não é o suficiente. Tem que gostar e querer melhorar a vida dele, né? Só gostar, você não vai muito longe. Mas sempre gostei muito de bicho, né? Foi o que me levou a escolher a medicina veterinária, né? Aí eu cheguei num ponto que eu não estava mais mexendo com animais lá. Não quero isso para minha vida, né? Eu vou mexer com animais, né? Aí foi que eu tive que dar essa transição de carreira, né? Que bacana. E fala um pouquinho do Enor empreendedor. O Enor teve duas clínicas em cidades diferentes. É diferente. Como foi essa transição até então? Você era CLT, né? Você passou por 2 anos, você falou. Como foi a transição para ter realmente o próprio empreendimento, né? O próprio negócio? Como foi esse entendimento para o eixo daí? Foi tudo no susto e foi né, tentando resolver tudo do jeito que podia, né? Então foi assim, vamos abrir a clínica? Vamos. A gente foi na prefeitura, fez toda a papelada, aí sempre com a ajuda de muitos amigos, né? Um amigo advogado fez a parte burocrática, um outro amigo designer fez a identidade visual, ajudou com o nome, sempre nessa pegada. E a gente foi fazendo tudo, eu com esse outro colega, né? Então a gente montou tudo, comprou os móveis que precisavam, tudo parceladinho, né? Comprou os móveis, comprou os equipamentos, o que dava para comprar logo de cara, e abriu com a cara e coragem. Era eu e ele só, né? A gente não tinha secretária, não tinha funcionário, era um atendendo telefone, outro atendendo bicho. Quando eu tinha que fazer cirurgia, a gente encostava a porta e era um sobrado, né? Os dois fazendo cirurgia lá no segundo andar, e assim foi, né? Eu até acredito que um dos pontos que me fez desgostar um pouco dessa parte empresarial foi isso. Tentar fazer tudo sozinho, né? Porque quando você faz tudo, você não faz nada direito, né? Eu cheguei num ponto, esse meu sócio acabou aparecendo uma oportunidade ali no Peru, ele foi embora pro Peru, eu fiquei sozinho na clínica. Aí nessa época eu contratei 2 veterinárias para trabalharem comigo. Só que eu já estava há 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4 anos em Sorocaba. O que aconteceu? A clínica era a clínica do Enor. As pessoas chegavam, queriam ser atendidas pelo Enor, né? E acabava que não facilitava a minha vida. Então, eu tinha que repassar os casos delas. Isso nada a ver com competência nem nada, mas a empatia do cliente, né? Eles queriam passar comigo. Aí eu não conseguia fazer a parte de administração, e eu não conseguia atender direito, aí no fim eu acabava fazendo nada direito. Então eu falei, quer saber? Eu vou vender, já vou deixar para elas. Inclusive foi uma estagiária minha que comprou, ela continua até hoje. Mas eu falei, não quero, né? Aí eu mantive sociedade com a de Campinas, que ainda onde eu ainda sou sócio, né? Com a Pâmela, que você conhece, inclusive, se eu puder convidar ela, ela vai ficar, ela aceita. Continuo sócio na de Campinas, né? Mas aí acabei me desvencilhando da de Sorocaba. Mas é muito difícil, né? Tentar fazer tudo, né? Então, se alguém que estiver assistindo esse vídeo tiver a vontade de ter seu próprio negócio, acho que uma dica é não tentar fazer tudo, né? Tentar buscar ajuda, se aperta no comecinho, pelo menos uma secretária, um administrador, né? Para ajudar nessa parte, porque eu acho que esse início e essa orientação, até porque nós veterinários não temos instrução nenhuma para atuar na área administrativa, né? Eu fui aprender depois, eu até acabei não colocando na minha ficha, mas eu fui buscar aprender. Eu fiz um MBA em gestão de clínicas e hospitais para, né, facilitar a minha vida. Então, porque a gente não aprende nada, né? A gente tem uma disciplina, normalmente, que é empreendedorismo, uma disciplina, normalmente, 1 semestre ou a cada 15 dias, e a gente não aprende quase nada que a gente precisa, né?
É bacana você falar dos desafios do empreendedor. Uhum. Independente do segmento, começar sozinho é um grande desafio. Uhum. A gente fala muito que o empresário ele é solitário. E muitas vezes você querer terceirizar, às vezes, né, esse cliente, né, poder realmente delegar para algum colega, é difícil porque realmente essa empatia do cliente é um nome que realmente é importante, claro, em determinado momento, né, até um reconhecimento do trabalho, mas essa transição acaba sendo difícil. E você que estava vindo via CLT, que via as coisas acontecerem, talvez mais nos bastidores, quando você toma a frente do seu negócio, é esse desafio que você acaba realmente impactando um pouquinho mais, né? Uhum. Uma coisa que eu achava o cúmulo, né, quando era o CLT, é tipo, faltar não é nem equipamentos, insumos do tipo, era um escritório, né, então às vezes faltava insumo, faltava papel sulfite. Aí eu ficava, nossa, que absurdo, né, uma empresa desse tamanho, faltando papel sulfite e tal. Aí quando eu era o empresário, faltava as coisas, e eu falava assim, nossa, né, eu ficava julgando o meu antigo chefe, e eu tô fazendo as mesmas coisas, né, então é sempre importante a gente ter essa noção de que essas coisas acontecem, né, porque toda vez que a gente vai para um lado, a gente sente as dores do outro lado, né. Bacana. E você falou então da transição faculdade, CLT, Uhum. CLT, empreendedorismo, empreendedorismo, graduação, trabalhar na raiz A ali, como raiz você do falou, problema, né. raiz do problema. Uhum. Como foi essa conversa, esse bate-papo com quem estava lá para começar a entrar realmente no mercado de trabalho, com os alunos? Como foi essa experiência sua? Ó, eu vi muitos dois lados muito distintos, assim, né. Eu vi aquela pessoa que estava fazendo a faculdade porque o pai queria que ela fizesse e ela estava lá só por estar, né. "Ah, tô aqui para cumprir, preciso", que é uma coisa que todo mundo fala, né. "Tô aqui só para ter meu diploma, para ter a cela diferenciada na cadeia se eu for preso", né. Eu ouvi de alunos falando isso. E tinha aquele pessoal realmente interessado em estudar, se aprimorar e se tornar um bom profissional. Esse local que eu trabalhei era uma faculdade no meio de várias outras faculdades, menor e mais barata do que as outras. Então tinha muita gente lá que a veterinária era o sonho, né. E com relação a valor, a tempo, né, que eu acho que até a carga horária dela é mais baixa, então muita gente, muito aluno mais velho, muito aluno na segunda, terceira graduação, isso dava lá. Esses eram os que mais me davam vontade de trabalhar com eles, porque eram pessoas realmente interessadas, né. Inclusive tem uma aluna que eu falo sempre dela, ela é minha aluna, amiga de pessoal, e vai ser minha madrinha de casamento, né, de tão importante que ela foi, assim, pra minha na minha trajetória. Ela estava no Rio Grande do Sul esses dias, ela faz parte do GRADE, do resgate de animais. Ela pega, ela vai, ela participou do resgate das búfalas de Brotas, foi para São Sebastião nos deslizamentos, e ela já era educadora física, eu falo que ela é uma senhora de 40 e poucos anos, né, pra brincar com ela, mas tinha tudo para estar em casa sem fazer nada, né, ou abrir um pet shop e trabalhar lá, não. Ela foi, tá resgatando o bicho, ela vive me mandando mensagem: "Ai, o meu marido tá bravo comigo porque eu vou de novo resgatar os animais lá". Mas ela se encontrou, nessa depois de mais velha, né. Eu acho muito legal essa oportunidade, assim, de ver esses profissionais se reencontrando na medicina veterinária, né. Então isso foi, o que mais me incentivou a persistir nessa área, né. Apesar de ter aquelas pedrinhas no caminho dos alunos que não estão nem aí com nada, esses outros incentivam bastante. Ver eles hoje, assim, eu acompanho vários deles em rede social, eu vejo muitos deles se dando bem na veterinária, sempre se aprimorando, estudando, é muito satisfatório. Então participar dessa formação, eu acho que é muito importante, assim, é muito engrandecedor profissionalmente, né. Bacana, é um reconhecimento que você, né, teve parte, né, teve parcela daquela parte daquilo que aconteceu com esse futuro colega daí também. Uhum. Você até citou no começo da nossa conversa aqui, essa conversa entre os colegas, isso você teve uma dificuldade em Sorocaba. Sim. Como que você vê hoje a classe, de uma maneira geral, da medicina veterinária? Realmente, todos estão de mãos dadas, cada um luta pelo seu. Como que o Enori vê essa questão do associativismo, por exemplo, Enori? Melhorou bastante de quando eu comecei, né, parece pouco, mas foram 13 anos atrás, e era, assim, totalmente, inóspito o ambiente veterinário, né. Quando eu ingressei em Sorocaba, eu era um recém-formado, tinha 3 anos, 2 e meio mais ou menos de graduação. Eu cheguei, a gente montou o nosso estabelecimento e a gente vai fazer aquele networking com os colegas, né, nos locais que já atendem. A gente chegou a ouvir, tipo, frases como: "Quem vocês pensam que são 2 moleques abrindo uma clínica aqui na minha cidade?", sabe, esse tipo de frase, né. Ao mesmo tempo que a gente ouvia o: "Ah, boas-vindas, que legal, quando precisava encaminhar para vocês",
tem os dois lados, né? Mas lá em Sorocaba, o ambiente era muito mais hostil com essa relação, né? Eu falo assim que o veterinário é uma espécie complicada, o veterinário sorocabano é uma espécie mais complicada ainda, né? Mas isso tem em todo lugar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer veterinários do Brasil inteiro hoje, porque eu sou o atual presidente da SBGV, né? Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária. Isso, assim, foi uma oportunidade que caiu no meu colo. Eu fui da primeira turma de pós-graduação em geriatria do Brasil, e um professor, né, que é o Carlos Eduardo Rocha, da Oncologia, ele falou: por que vocês não fundam uma sociedade? Porque aí vocês, daqui tanto tempo, né, que demora, o processo de regularização de uma especialidade demora. Ele comentou, né, porque daqui a um tempo, daqui 10, 15 anos, vocês vão conseguir tornar a geriatria uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Aí a gente ficou assim, quem sabe, né? Aí conversando com outros professores, um deles cedeu espaço num congresso para a gente fazer a assembleia de fundação e apresentar o estatuto, a eleição da primeira diretoria, e o pessoal lá falou: quem vai ser o presidente, quem vai ser? Vai ser o Endry. Eu, como assim? Por que eu? Né? E nessa eu acabei me tornando presidente, estou no segundo mandato, segundo e último, né? Porque a gente não pode, pelo nosso estatuto, por exemplo, pelo menos, não pode ter mais que 2 consecutivos, né? Então, mas provavelmente vou continuar na diretoria em algum outro cargo mais baixo. E nessa oportunidade eu conheci muito veterinário, do Brasil todo, né? Então, eu via que as minhas dores de colegas dos Unidos não eram só em Sorocaba, em Campinas, em Belo Horizonte, que eu tive na última semana no Congresso, foi no Rio de Janeiro, onde a sociedade foi fundada, em Curitiba, onde eu também tive a oportunidade de conhecer outros colegas. Então, todo mundo tem essa queixa do veterinário desunido. Mas também, né, não é tudo ruim. Eu vejo muita coisa legal também, né? As entidades de classe, por exemplo, que estão cada vez mais atuantes e dispostas a fazer pelos colegas, né? O que me surpreendeu foi quando eu me mudei para Rio Claro, que aí me indicaram para conversar com você, né? Aí eu já fiquei sabendo da Anvar, falei: nossa, que legal, é uma instituição que existe há anos, faz um trabalho legal, de educação continuada, um trabalho social também, né? Na parte dos eventos. Eu falei assim: nossa, que legal, né? Diferente de muitos lugares que eu já tive a oportunidade de passar. Eu achei o sentimento de boas-vindas aqui foi muito maior de muitos lugares que eu passei, né? Bacana que na nossa primeira conversa, até né, pouco tempo atrás, você falou que também ajudou na formação da associação local lá em Sorocaba, né? Por mais que tivesse alguma divergência entre os colegas, né? É importante você manter realmente esse seu objetivo e focar no que você gostaria de e entende que é o melhor para a classe. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a associação lá de Sorocaba, né? Atualmente você é sócio da Anvar, né? Como a gente já conversou, estou como presidente lá. É importante a gente ter essas co-irmãs parceiras de Sorocaba, né? Temos aí 14 associações dentro do estado e é importante manter realmente, elevar esse nível da medicina veterinária. Queria que você falasse um pouquinho então dessa fundação desse grupo lá de colegas em Sorocaba. Da mesma maneira, né? Eu sempre falo que eu fico me enfiando em lugares que eu não devia ir, né? Eu conheci o pessoal de Sorocaba, né? E comecei a conversar com o Felipe Consentini. Hoje ele é conselheiro do Conselho Estadual, né? Do CRMVSP, de Medicina Veterinária. E conversando com ele e tal, a gente falando dos nossos problemas, mesma coisa. É uma conversa, assim, de amigos, falando: eu tenho dificuldade com os colegas veterinários da cidade, o que a gente pode fazer para melhorar? Existe uma associação em tal lugar que faz assim, vamos fazer uma aqui? Aí a gente, vamos, né? Aí a gente foi, né? Fez uma assembleia de fundação. Eu era, na época, o vice-presidente, o Felipe presidente, e outros colegas interessados também a desenvolver esse trabalho. Lá foi muito mais difícil no começo, assim, a gente trazia um palestrante de vez ou outra, e aí tinha, tipo, 3 pessoas na palestra, né? A gente não tinha ainda as palestras online, né? Na época não existia isso, né? Então, a sala não lotava, né? Porque o pessoal tinha que ir, né? A gente ganhava cofre das empresas, colocava o cofre lá, nem com o cofre o pessoal vinha, né? A gente colocava coxinha da Real. Quem já ouviu falar de Sorocaba, né? Coxinha da Real é a iguaria regional, né? A gente colocava o coffee break com coxinha da Real, o pessoal não ia, né? O começo foi bem difícil, assim. Mas mesmo assim, foi batendo cabeça de novo, sendo teimoso, né? Eu tenho essa habilidade de ser teimoso. E a gente foi seguindo, e aí hoje a Anvip tá andando praticamente sozinha, né? Acho que agora o Felipe também vai ter que sair de presidente, vai ter que colocar outra pessoa. E tá andando, tá tendo evento
eventos frequentes, parcerias com co-irmãs, e melhorou bastante a interação entre os colegas lá, né? Tipo, a Anvip começou com um grupo de colegas insatisfeitos com uma associação que tinha lá, uma fundação para atender animais de pessoas carentes, né? Todo mundo não gostava, né? Começou com isso, várias pessoas querendo meter o pau nessa associação, nessa fundação. Mas agora mudou para realmente uma entidade de classe que une os veterinários e agora essa fundação é uma parceira, né? Porque precisa, né? Esses locais que atendem animais de pessoas carentes, a baixo custo, isso precisa existir, né? Porque nem todo mundo tem condições de levar num hospital de grande porte, por exemplo. Bacana. A gente começou então no Enuri lá como estagiário, em CLT, foi para a parte da indústria, foi para o ensino, teve a parte do empreendedorismo e agora você volta como parceiros das clínicas, né? Sim. Você é clínico na parte de geriatria, cães e gatos, é cirurgião também de cães e gatos e de animais silvestres. Como que são agora, se a gente for comparar os desafios do empreendedor Enuri e agora do Enuri parceiro das clínicas? Como que é essa transição para você, Enuri? Eu acredito que continuo sendo um empreendedor, né? Porque é muito parecido, né? A interação que eu tenho que ter agora. Eu preciso passar pelo colega veterinário, que é para chegar no meu cliente final, que seria o tutor, né? Tutor dos animais. Então, eu tenho que trabalhar muito isso de diálogo com os colegas, explicar o meu trabalho, falar como funciona, né? Então, aqui, quando eu cheguei mesmo em Rio Claro, não existia ninguém que atendia geriatria, por exemplo. O pessoal ainda não entende muito a importância dessa especialidade, né? Fala, por que eu vou levar o meu cachorro idoso num veterinário que só atende animal idoso? Tem vários motivos que dá pra gente gravar horas de vídeo falando disso, né? Mas então é explicar a importância dessa área, não só da geriatria, mas como também odontologia, que eu trabalho bastante, principalmente de animais exóticos e silvestres também, no caso, principalmente roedores e lagomorfos, que são os coelhos, né? Explicar a importância da prevenção, da medicina preventiva, de não deixar aquele problema virar uma bola de neve, porque às vezes nem os colegas sabem. Aí, uma vez eu fui conversar com um colega, falei, como é que é a rotina aqui? Atendem animais exóticos e silvestres? A gente atende aqui um coelhinho, uma calopsita, outro. Vocês orientam o tutor com relação a problemas odontológicos? Aí, mas tem dente além daqueles da frente? Às vezes o colega nem sabe. É normal saber. Eu fui aprender que cabra não tinha incisivo superior depois de formado quase, né? Não exagero, mas assim, são coisas que a gente não guarda porque não atua na área e é normal não saber, né? E é importante esse trabalho de educar tanto os colegas veterinários que vão indicar ou te chamar para fazer um procedimento, quanto educar até os próprios tutores, né? Faz parte das minhas consultas, tanto geriátricas quanto de animais exóticos e silvestres, educação, né? E acaba sendo uma forma de educação continuada, porque eu passo o meu contato e a gente vai conversando, tirando dúvida, e isso faz parte da minha... Eu não tenho essa... Muitos meus alunos, né, na época da graduação falam, faço veterinária porque eu odeio pessoas. Eu gosto de bicho. Mas tem um problema. O bicho tem tutor, né? E aí você vai ter problema se você não gostar de pessoas. Tem que gostar de conversar e gostar de ter esse contato, porque senão sua profissão não vai desenrolar, né? Existe muito realmente esse paralelo, né, de gostar de animais não basta por si só. Referente aos desafios que você falou, tanto de geriatria, animais silvestres, tem algum caso, algum atendimento, alguma cirurgia que te marcou demais? Deve ter tido vários cases de sucesso, mas alguma que te marcou que você possa compartilhar conosco? Gostaria de citar uma que foi na época da graduação, que eu trabalhava no hospital escola lá, né? Porque lá a gente tinha a oportunidade de atender pessoas de baixa renda, né? Eu atendi um pastor alemão lá, o Iron, que estava vindo de um emagrecimento progressivo, né? Perdendo peso, não melhorava, o tutor desesperado, porque era a vida dele, aquele cachorrinho, né? Ele não tinha tantas condições de cuidar dele de uma maneira mais... hoje a gente julga que é a melhor maneira, mas enfim, o que ele podia ele fazia pelo cão, né? E ninguém descobria, passava por vários veterinários de agropecuária, olhava, dava aquela coisa, olhava, dava remédio e mandava para casa. E nisso o cachorro emagrecendo e ficando cada vez pior durante muito tempo. E lá a gente tinha, na época, né, exames de imagem, tipo, a gente fazia até normalmente gratuitamente. Não emitia os laudos, mas lá fazia um raio-x, passava um ultrassom e descobria o que o bicho estava apresentando. A gente fez um raio-x, encontrou uma massa no início do intestino do duodeno, né? E a gente já ficou desesperado, né? Porque eu tenho esse problema, né? Eu tenho muita empatia pelos tutores. Já fiquei triste porque, nossa, deve ser uma neoplasia, deve ser uma coisa
mais grave, conversei com ele, falei, a gente pode tentar fazer a cirurgia, fazer uma laparoexploratória, né, que é abrir o abdômen e analisar como é que tá a situação, né, visualmente, mas não sei como é que vai ser, às vezes não tem o que fazer, mas a gente precisa fazer esse procedimento. Aí foi lá, enxugou todos os centavos que podia do valor para ele conseguir fazer, ele foi, emprestou dinheiro de um colega ali, fez o que dava, conseguiu pagar, e a gente fez o procedimento. Chegou lá, né, eu que fiz a cirurgia, ele tinha comido um osso alguma época da vida dele, esse osso atravessou, né, o intestino, tipo, ficou enfiado de maneira transversal, e o organismo animal, ele é fantástico, né? Começou a formar uma massa de, tipo, tanto do aumento do intestino, quanto o próprio alça intestinal protegeu e encapsulou esse osso, né? Era uma obstrução parcial, né? Mas ainda assim passava alguma coisinha lá e ele conseguiu se manter vivo, porque se fosse uma obstrução completa, o bicho já teria ido a óbito, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, vai dar para resolver, né? É um alívio, né? Quando a gente olha uma coisa que a gente achava que não ia ter o que fazer, vai dar para resolver. Eu fui lá, a gente fez a remoção do segmento, fez a união de novo e o bicho tá lá, tá vivo até hoje, tá super bem. Então isso foi uma coisa que olha que legal, né? Fazer por alguém que não tem tantas condições, né? Conseguir desenvolver um serviço de qualidade e devolver a vida pro bicho e pro tutor ficar feliz, né? Isso é muito importante. Voltando até a falar um pouquinho, né, na questão de nomenclatura, né? Bicho, animal, pet, responsável, tutor. Eu falei com outras colegas que passaram aqui também. Como que essa função hoje, dessa humanização que se tem com o pet, e como hoje nós, como profissionais, temos que trabalhar a parte emocional. Você como cirurgião, você como afende um animal geriatra, um animal idoso, como que é essa conduta psicológica, principalmente na nossa área, Henry? Assim, é um outro ponto, né? Tanto como a parte que a gente falou de empreendedorismo, de administração do próprio negócio, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente não correr atrás, né? Tentar estudar, desenvolver essas habilidades para lidar com esse tipo de situação, a gente acaba sofrendo tanto quanto o tutor, né? Já entrando de nomenclatura, né? Eu tenho colegas que falam que as pessoas hoje não devem ser chamadas de tutores porque eles ainda não estão nesse nível de consciência e cuidado com o animal para ser o tutor deles, né? Do animal, bicho, pet, paciente, enfim. Tem que ser proprietário, né? Mas aí cai num outro problema. Quando a gente fala de proprietário, a gente está tratando o animal como um objeto. Não é um objeto, né? Ele é um ser, né? Então, é delicado, né? A gente transitar por essas nomenclaturas. Eu, particularmente, costumo chamar de tutor, né? Porque eu não me importo da maneira que ele trata, que ele considera o paciente, mas para mim ele é o responsável, ele tem a tutoria do paciente, então ele é o tutor dele. Para mim é isso, né? E com relação a chamar de bicho, de pet, né? A gente acaba falando, né, diversos nomes, eu acho que também varia de acordo com o que a gente está conversando com o nosso interlocutor, né? Então a gente vai falar, se a pessoa chama de meu filho e tal, é o seu pet, é o seu bichinho, é o seu animalzinho e tal. Então a pessoa que tem um pouco mais de desenvoltura para conversar, a gente acaba utilizando outros termos. Isso acaba não afetando assim muito a comunicação, né? E voltando à parte emocional, né? A gente fala, como eu falei, a gente não tem esse preparo e eu mesmo sofri muito na minha trajetória, assim. Eu lembro quando no começo da clínica, quando morria um paciente, né, vinha óbito na internação ou no pós-cirúrgico, eu passava horas para dar a notícia, né? Eu ficava lá, eu sentava, no sobrado, tinha uma escada, eu sentava lá, nossa, como é que eu vou falar agora? Levantava, tomava um café, descia, aí já dava gastrite, já ficava estressado, né? Era terrível, né? E eu, com o passar dos anos, tive que desenvolver essa habilidade. Por quê? É um momento difícil para passar para o tutor, né? E às vezes a maneira que a gente passa a informação traumatiza esse tutor, né? Às vezes ele tem outros animais, até impede ele de voltar para sua clínica. Fui lá, essa pessoa foi super fria comigo e eu não vou voltar mais lá, eu vou levar em outro veterinário, né? Eu lembro de um caso que assim, que eu fiquei, na época eu estava na pós-graduação ainda, eu deixava uma colega lá trabalhando na clínica para mim, né? Ela não é hoje a que comprou tal, mas era uma outra estagiária que se formou e chegou a trabalhar um tempo comigo, né? E ficou uma coelhinha internada lá em pós-cirúrgico. Essa coelhinha veio a óbito de madrugada, né? Eu estava em São Paulo já na pós-graduação, aí eu liguei para ela e falei, ó,
de manhãzinha, a primeira coisa que você fizer, chega lá na clínica, já liga para os tutores, pede para eles irem lá e para conversar, explica o que aconteceu e tudo mais. Ela estava por dentro do caso, ela ficou no plantão todo, então não caiu a bomba no colo dela. Meio-dia, me liga a tutora do bicho, da coelhinha, desesperada, chorando, ao mesmo tempo agradecendo, mas estava claramente abalada, né? Aí eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Fui investigar o que tinha acontecido. Ela chegou, a veterinária não avisou que a coelhinha tinha vindo a óbito. Ela foi no horário de visita, às 11 horas da manhã, lá para visitar a coelhinha. Chegou lá, ela entrou na recepção, a menina falou assim, catou um saco preto, morreu essa noite. Imagina a situação, né? Tipo, uma pessoa que não tinha, independente de habilidades de comunicação e tudo mais, mas falta empatia, né? Acho que a gente não faria isso com nenhum animal, né? Mas aconteceu, isso foi muito traumático, assim. Eu consegui contornar a situação, conversei, me desculpei. Eles ainda continuaram levando os animais deles na minha clínica. Só que é uma coisa que, né, poderia ter atrapalhado e traumatizado esses tutores. Então, é muito importante desenvolver essas habilidades, né? E caso você, tudo bem não ter essas habilidades, mas corre atrás para desenvolver, né? Hoje tem uma evolução muito grande da medicina paliativa, cuidados paliativos, e o cuidado paliativo não é só dar um analgésico para o paciente, que a gente trabalha muito na geriatria com cuidados paliativos, né? Não é só dar um analgésico e esperar chegar a hora do animal, não. Tem todo o apoio psicossocial, tem todo o apoio... hoje a gente tem assistência fúnebre para bichos, né? Então a gente tem cemitério, a gente tem crematório, tem os serviços de velório, né? Aqui no interior é muito pouco difundido ainda, mas em São Paulo tem velório para bicho. Eu acho sensacional esse respeito, esse tratamento, né, que se tem diferenciado, né? Se a pessoa só ficar com aquilo que ele aprendeu na faculdade, vai ficar para trás. Não vai tanto para trás, como a gente fala, em questão de negócio, de empreendedorismo, né, pessoalmente, assim, mas com relação a emocionalmente também, né? Vai ficar uma pessoa para trás com relação à empatia, né? Então, se a pessoa não ir atrás, estudar, procurar entender como é que funciona, procurar melhorar a sua comunicação, isso afeta muito a carreira dela. E você falou sobre as perdas, né? Claro que para nós, né, realmente, o que nos motiva são os casos que nós conseguimos dar o tratamento, dar uma qualidade melhor para esse animal, com certeza é o que nos motiva. Mas a nossa profissão, nós lidamos com perdas. E isso realmente nos abala muito. Como que é para você, no caso, quando você tem uma perda, para você acordar no dia seguinte e falar, não, preciso trabalhar, continuar, realmente a gente compara muito com o goleiro. Você mesmo colocou na entrevista. O goleiro ele pode trabalhar 89 minutos, né, durante o jogo, defendendo, fazendo boas defesas, ajudando a equipe. Se ele tem uma falha, isso pode comprometer o time. Acho que é a mesma coisa que a gente pode fazer um paralelo aí também com a nossa profissão, né, Inuri? Exatamente. Eu costumo falar, né, que é parecido, né, com o trabalho do goleiro, né? Por mais defesas incríveis que ele faça, chega um frango, né? Às vezes cansou, né? Tipo, no final do jogo tem um frango e aí estraga toda a partida. E assim na veterinária também, né? Porque por mais que a gente desenvolva um ótimo trabalho, às vezes a gente acaba... Porque somos seres humanos, né? Então, uma hora, ou um erro, ou por cansaço, ou por inabilidade mesmo, isso acontece, né? É normal, tem que normalizar que às vezes a pessoa tem uma inabilidade, por exemplo, de desenvolver alguma situação, né? Aí a gente acaba perdendo um paciente, ou o paciente, não só a perda da vida, mas, o doutor não gostou do meu atendimento porque tal dia não estava bem, não atendi da maneira que eu costumo atender normalmente, ele foi para outro veterinário, isso acontece, né? Então, esses tipos de perda também tem que ser normalizado, porque a gente tá num mundo cheio de concorrência, cheio de ótimos profissionais, isso é normal, né? Igual a gente tinha muito medo, ou o veterinário tem muito medo de perder seus clientes para especialistas, por exemplo, né? Eu acho super normal e eu priorizo, sempre que possível, encaminhar para o especialista. Ele vai saber cuidar de um caso complexo melhor do que eu, né? Por mais que eu tenha conhecimento básico, às vezes até mais do que o básico, mas o especialista sempre vai desenvolver esse atendimento de uma melhor maneira, né? Mas quando a gente fala de perdas com relação a perda da vida, né, o óbito do paciente, é realmente mais traumático, né? E assim, temos outros pacientes que precisam de cuidados. Não adianta ficar
sofrendo demais por um paciente, por mais que ele tenha sido importante, por mais que ele tenha marcado a sua vida profissional, por mais que deixaram de ser tutores apenas e vieram amigos pessoais, mas os outros precisam de você. Então, essa resiliência, né, do médico veterinário tem que ser muito importante. Mesmo tendo esses momentos tristes, a gente sofre, respira, toma um café e parte para outra, né? Então, tem que botar um sorriso no rosto e partir para a próxima, né? Que o paciente, o seu próximo paciente não tem culpa do outro não ter dado certo, né? Então, a gente não deu certo nesse, vamos fazer o próximo dar. Então, tem que sempre ter esse cuidado, né? E, assim, uma coisa importante de que todo veterinário, não só veterinário, né? Toda pessoa deveria fazer é procurar ajuda profissional da terapia, né? Porque eu vejo muito colega veterinário largando a profissão porque não sabe lidar com essas situações e acaba ou abandonando a profissão ou se tornando um profissional ou amargurado ou desestimulado porque não procura ajuda. Então, tipo, a psicoterapia, depois que eu comecei e recomendo e faço, por mais que o dinheiro da psicóloga seja o que sobra no fim do mês, mas façam, porque é importante. Excelente, né? Estamos chegando ao final, então, da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse um recado aqui para quem está nos acompanhando até agora, para quem quer ingressar na área veterinária ou para quem é um recém-formado, o que você pode deixar de mensagem para esse colega? Bom, eu queria deixar uma mensagem muito importante, que é o aprendizado contínuo, né? Não adianta, né? A gente falou várias vezes aqui durante a nossa conversa o quanto não aprendemos coisas importantes na faculdade, mas ao mesmo tempo a gente aprende algumas coisas que ficam defasadas muito rápido, né? Então, o veterinário tem que sempre se atualizar, né? Por isso, o papel das entidades é muito importante, né? A ANVAR, a ANVIP, a própria SBGV, né? É muito importante você continuar se aprimorando, tanto na parte técnica, e hoje essas entidades, e fora delas também, desenvolvem outros tipos de aprendizado, né? A gente consegue fazer um simpósio de empreendedorismo. Antigamente não tinha isso, né? Então, isso é muito importante, né? Sempre busquem se aprimorar, né? Não tenham vergonha, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tô indo fazer um simpósio de saúde mental, vai parecer que eu sou fraco emocionalmente? Não vai. Isso vai só mostrar o quanto você está se preocupando em melhorar a sua condição profissional, certo? Então, acho que a dica mais importante é sempre estudar. Eu não falo isso porque eu venho da área da educação, nem porque eu hoje continuo, né, no mestrado continuo estudando, mas não é por isso, é porque eu percebi que toda vez que eu tinha uma dificuldade na minha vida profissional, eu tive que perder a preguiça, sentar a bunda na cadeira e estudar para melhorar, né? Gastar um pouquinho com curso, para sempre tentar me aprimorar. Então, esse é o principal. Continuem buscando conhecimento, né? Porque isso é o que a gente nunca perde, né? Excelente. E eu quero convidar você também que está nos acompanhando para o dia 17 de agosto. Teremos nosso primeiro workshop da Clínica Bicho Solto e o Enor estará conosco lá também, falando um pouquinho mais aí sobre os procedimentos odontológicos em coelhos e roedores. Enor, mais uma vez, quero agradecer pela sua presença, poder compartilhar toda essa sua trajetória ao longo dos 13 anos, quase de 5 em 5, como você mesmo disse, né? E muito obrigado pela sua presença, Enor. Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom poder contar a minha história, explicar os problemas que eu tive. E eu gosto muito de não romantizar a veterinária, né? Porque quando a gente entra, vou salvar os animais. Não é só flores, né? A gente tem muita pedra no caminho. E é bom mostrar que tem essa pedra que você consegue chutar ela para o lado ou contornar, né? Isso é importante. Excelente. E você que nos acompanhou até aqui no Livro das Profissões, obrigado e até a próxima.